Agora foi aqui. Tava com a câmera ao contrário. Mas agora foi. Bem-vindo aqui à nossa live. Tema inteligência emocional. Toda segunda-feira é sobre inteligência emocional. Você pode assistir amanhã, que vai ficar no nosso IGTV. Então vem aqui pra live sobre inteligência emocional. Então a gente vai aprender muita coisa aí. A galera tá chegando. Celina, tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Celina. Esperar um pouco a galera chegar, que já vamos entrar no tema sobre inteligência emocional, né? Como você gerenciar as suas emoções nessa fase agora de pandemia, né? Que nada mais é inteligência emocional que você é uma arte de se autoconhecer, se conhecer, entender quem é você, entender suas emoções para ir você seguir. E nessa fase agora de crise que estamos, né, no meio dessa pandemia, como você está gerindo as suas emoções, como você está entendendo essa nova maneira de ser. Então, Paulinha, seja bem-vinda. Vai chegando aqui a galera Evolution, coloca aí hashtag Evolution do Instituto Hero, um treinamento que nós temos em grupo, um treinamento muito impactante. Boa noite, isso. Nossa inteligência emocional, hoje sobre o tema inteligência emocional, né? Como gerenciar as suas emoções, né? Como você lidar com as suas emoções, entender as suas emoções nesta pandemia, neste momento que estamos vivendo. Porque tudo muda e a gente muda. Então, pensando nessa inteligência emocional, né? Que é a arte de se autoconhecer, eu vou colocando aqui algum bate-papo e vocês podem ir perguntando aí no chat ao longo aí dessa nossa conversa, desse nosso papo, tá? Oi, Caroline, seja bem-vinda, Cida. E nós vamos bater esse papo sobre inteligência emocional, essa arte de se autoconhecer. Muito bem. Eu vou colocar aí 5 atitudes importantes esse autoconhecer e nessa inteligência emocional nessa fase que estamos vivendo agora, né? Na pandemia, na quarentena. Porque quando a gente vai para o mundo, e o mundo que a gente vai depois dessa quarentena vai ser diferente, não vai ser igual, né? Quando as pessoas falam, eu quero que o mundo volte igual, eu quero que tudo volte ao normal. Então, primeira coisa, o mundo não vai voltar ao normal, porque o normal de antes já não estava bom. Então você vai voltar diferente, o mundo vai voltar diferente, tudo vai voltar a ser diferente depois da pandemia. Então, como agora na pandemia, na quarentena, você gerenciar essas emoções? Então, primeira coisa, inteligência emocional é a arte de se autoconhecer. Então, eu vou colocar aqui 5 atitudes básicas para você ter nessa quarentena para se autoconhecer. Então eu vou estar olhando aqui, e aqui ao mesmo tempo que eu vou estar olhando aqui, se vocês tiverem perguntas, mande aqui, eu tô com o Instituto Hero aqui aberto, e aí eu vou vendo as perguntas aqui também para mim, tá? Então 5 atitudes básicas. A primeira, se você tiver papel e caneta, anote, ó, eu até entrei aqui também, ó, porque eu tô olhando aqui. Então, pegue papel e caneta e anote. 5 atitudes básicas que precisamos ter agora nessa quarentena, nessa pandemia e nesse mundo novo que vai vir depois. Então a gente está na pandemia, nessa quarentena, num laboratório de nós mesmos. Então a primeira coisa que você precisa ter é gerenciar as suas emoções, conhecer as suas emoções. Você pode perguntar, Andréia, de que forma? Então quem não me conhece, eu sou terapeuta holística há muitos anos, mais de 16 anos, sou coach, formada em PNL, instrutora de meditação mindfulness, já tenho um trabalho aí no Instituto Hero, né, junto com a turma, de treinamentos em grupos, treinamentos de evolução, que é o nosso Evolution. Quem é do Evolution, coloca a hashtag Evolution. Então nós temos já essa prática evolutiva e gerenciar essa inteligência emocional, né? Conhecendo as suas emoções, que nada mais é da arte de se autoconhecer. Então a primeira coisa, conheça as suas emoções. Nomeie suas emoções, dê nome, né? O que a gente fala muito na meditação, e meditação não é simplesmente não pensar em nada.
meditação e ainda o mindfulness, que é a atenção plena, é justamente você ter a atenção plena de gerenciar e escanear suas emoções. Então, peraí. Estou sentindo aqui um medo. O que o medo quer falar para mim? O que ele me protege? Eu estou com raiva. O que a raiva quer me dizer? Então, gerenciar e nomear as suas emoções é a primeira coisa. Você se autoconhecer. Porque muitas vezes, quando a gente nega a emoção, a gente finge que não vê, coloca sujeira debaixo do tapete, né, e finge que está tudo belo, aquilo vai crescendo dentro da gente. É igual uma panela de pressão. Você vai colocando tudo ali e finge que não está vendo. Até que chega uma hora que a bomba estoura. Então, a primeira coisa de meditação e do mindfulness e dessa atitude de inteligência emocional é você nomear suas emoções, identificá-las, escanear e falar, ok, o que isso quer me dizer? Né? Se você precisar anotar, anote. Olha, estive no momento, né, ainda mais dentro de casa, com o meu marido ou com o meu filho, que houve aqui uma coisa que não foi bacana e eu senti mal. O que isso quer me dizer? O que não omitir, né? Observar, não omitir, fingir que está tudo bem, identificar, conversar com você. Anota se for o caso, fale para você mesmo no espelho, mas se autoconhecer é a principal, né? E no final eu vou passar uma técnica de mindfulness que é do parar. Eu vou ensinar para vocês, mas só no final. Então a primeira atitude de inteligência emocional é essa: identificar a emoção, gerenciar e não omitir. Então, ok. Pode fazer perguntas aí se você tiver, tá? E que eu vou olhando aqui no computador e respondendo ao vivo. Então, se você está sentindo uma emoção que te traz um desconforto, fazer essa autoanálise com você mesmo, identificando e mudar isso de que forma para uma próxima vez. Então, ok, se eu estou sentindo raiva, se eu não estou legal, ou se eu estou com medo, gerenciar em que momento essa emoção possa vir. Se eu estou mais emotivo, se eu estou mais racional, tá? Será que nesse momento eu preciso ser tão emotivo assim? Você vai gerenciando. De que forma a minha parte emotiva deve entrar agora? De que forma a minha parte racional e cognitiva deve entrar agora? Porque tá tudo no mesmo balaio de gato, né? As pessoas estão trabalhando home office, as crianças estão estudando homeschool, a mãe tem que gerenciar a tarefa do filho, mandar para a escola, tirar foto, mandar para a escola. Tudo mudou. Você ali está limpando a casa, fazendo comida, e as emoções estão muito à flor da pele. Então, em que hora eu devo ser mãe? Eu devo ser a professora do meu filho? Eu devo ser a dona de casa? E gerenciar essas emoções nessa fase é um estudo constante, é uma adaptação constante com você, com o outro, com o meio, né? É um estágio, então vamos colocar assim, né? Essa pandemia, essa quarentena está sendo um estágio para você gerenciar suas emoções. Porque quando voltar e tudo vai ser diferente mais para frente, você está preparado para o novo que vai vir. Porque vai ser totalmente novo depois da pandemia. Nada vai ser como antes. Coloca isso numa caixinha. Nada vai ser como antes. O antes já não era bom. E quando a gente for pro novo, a gente está se preparando agora. Então vamos colocar todos nós aqui, que estamos numa quarentena, que estamos nesse isolamento, estamos num exercício de estágio. Nós estamos estagiando essas nossas emoções. Os filhos principalmente. Então eu estou passando aqui 5 atitudes principais que você deve ter para ter inteligência emocional, que nada mais é que a arte de se autoconhecer. Então vamos lá, você que está chegando agora, essa live é sobre inteligência emocional, que é a arte de se autoconhecer. E eu vou colocar aqui 5 princípios básicos, 5 atitudes básicas que você deve ter para aumentar a sua inteligência emocional neste momento de isolamento e quarentena que estamos vivendo, ok? Falei o primeiro,
que é você gerenciar suas emoções, nomear as suas emoções e identificá-las. Porque o que não é bom é você omitir, fingir que ela não existe. Porque se você omite e finge que ela não existe, você abafa ela e ela tá dentro de você e uma hora isso vai virar uma panela de pressão e vai explodir. Então, primeira coisa, identificar, nomear. É medo que eu tô sentindo? É raiva? É ódio? É pânico dessa pandemia? Eu tô com medo exagerado? Nomear e identificar. Identificou? Que pensamentos que vêm? Poxa, vem pensamentos que nada vai dar certo. Identifica. Quando você lidar com, vamos dizer assim, o inimigo, você começa a identificar com que armas você vai lutar. Que nada mais é esses pensamentos negativos, esse pânico que vem vindo internamente. Se você não conhecer o seu inimigo de frente, você não tem armas para lutar com ele. E aí você deixa ele crescer, você não está preparado para a luta, e aí, se você não está preparado para a luta, o que acontece? Você perde. E aí vem síndrome do pânico, vem uma série de coisas mentais que você foi ao longo dos anos, nada é por acaso, né? Não é de um dia para a noite que tudo acontece, são acontecimentos muito antigos, às vezes de anos, que a pessoa vem, ela engole muito sapo, não fala, vai omitindo essa informação, essa emoção, vai abafando, até que pum, explode. Então a primeira coisa, fazer esse escaneamento, compreender você, nomear as suas emoções. Se você tiver pergunta agora, com essa primeira atitude, faça aqui que eu já vou respondendo. Por que eu tenho que nomear as minhas emoções, né? Por que eu tenho que escanear? Por que eu tenho que conhecer? Eu já estou dizendo aí muitas respostas, talvez, que já veio para você e eu já estou te respondendo. Né? Mas de que forma você deve entender isso? E lá no final dessa live, eu vou te ensinar a fazer um exercício de mindfulness que chama parar. Aguarda. Então, a primeira coisa, gerenciar as suas emoções e entender quem é você. Se eu não entendo as minhas emoções, se eu não sei o que eu estou sentindo, é óbvio que eu não conheço meu inimigo e eu não conheço o que eu estou sentindo, eu não tenho armas para lutar. Tem uma pergunta aqui da Paula. Se as pessoas conhecem o funcionamento de suas emoções, fariam um melhor gerenciamento de todo o caos interno diante do caos externo. Exatamente, Paula. Então, se eu não sei o que eu estou sentindo e finjo que eu não estou sentindo, né? Finge que tá tudo bem, e na verdade lá internamente não tá nada bem, e você tá com um sorriso no rosto, mas não tá nada bem, é gerenciar essas emoções, falar, poxa, eu não tô legal, eu tô com raiva, eu não tô bem. E nessa você encontra talvez pessoas que você possa também conversar sobre isso. Por isso que existe terapia, por isso que existe psicólogo, pra gente gerenciar as nossas emoções e conhecê-las. Vamos conhecer nossas emoções. Não fingir que está tudo bem. Então, primeira atitude para você ter inteligência emocional, que é a arte de se autoconhecer, é conheça suas emoções. Sejam negativas ou não, entenda, para você ter armas para poder lutar e para poder vencer esse gerenciamento das emoções, né? Que hora eu devo ser mais emocional, que hora eu devo ser mais racional, entendendo que agora eu preciso me encaixotar e ser dessa forma, me expressar dessa forma. Tipo, será que realmente eu devo responder uma pessoa na lata, né, no impulso? Até que ponto eu tenho que dar uma pausa, respirar e falar, não, depois eu vejo isso. Então, no final, eu vou te ensinar uma técnica de mindfulness do parar. A segunda atitude muito importante é apoie as crianças. Quem tem filho aí vai reconhecer bem isso que eu estou falando. Apoiar as crianças nas suas emoções. Eu tenho 2 filhos, coloque aqui, ó. Quem tem filho aqui pra mim, coloca. Que essa quarentena, esse isolamento tá sendo diferente para todo mundo, né? Coloca aqui, tem um filho, tenho 2 filhos. Tem a Letícia, não tem se a Letícia tá aqui, ela tem 4. A Japinha tem 4 filhos. Né? Eu tenho 2, então a gente tá aprendendo a ser assistente de professor, né?
mandando tarefas para a escola, ou seja, tudo mudou. Como é que você está aí? A Paula está falando aqui, essa fase é muito... Deixa eu olhar aqui que fica melhor no computador. Essa fase é uma grande oportunidade de aprender, se conhecer, aprender, desenvolver essa inteligência emocional. Perfeito, Paula. Nós estamos num estágio, neste isolamento, estágio aprendendo, gerenciando as emoções, entendendo como funciona o nosso cérebro para quando for o novo pós-isolamento, esse mundo vai ser totalmente diferente. Walter, querido, está falando aqui, gerenciar emoções leva ao desenvolvimento da inteligência intrapessoal, exatamente, entender essas emoções e o que acontece com você. Celina, neste momento que todos estamos sentimentos, estão todos interiorizados, não fica muito individualista? Olha que interessante pergunta, maravilhosa, Celina. Quando a gente está no isolamento, é muito interessante porque quando não tem essa troca externa, né? Essa troca com o meio, essa troca pessoal, né? Essa troca presencial, parece que fica um pouco individualista, né? Mas se você não conhecer você e não conhecer as suas emoções, não tem a troca, não tem a conexão. E quando você se conhece e vai para a troca, tudo fica mais fácil. Por exemplo, agora nessa crise, muitas pessoas estão mais solidárias, mais participativas e mais em estado em conexão. Eu vou colocar um exemplo prático aqui, o que acontece no meu condomínio. São 2 torres, eu acho que tem mais de 1000 moradores, vamos colocar assim. Tem moradoras que costuravam alguma coisa, mas não era grande costureira, e que agora estão fazendo máscaras e não tem mais nem, recusam até pedidos porque estão trabalhando demais. Então umas pessoas ajudam as outras, né? Tem pessoas que perderam o emprego e que agora estão cozinhando e colocam no grupo de moradores, todo mundo comprando, as pessoas estão mais solidárias. Uma atitude que ficou bem evidente aqui e linda, de uma moradora que ela ajuda uma ONG de pessoas carentes, e ela fez vamos dizer assim, uma ideia simples e que funciona, que ela falou, galera, não joguem as garrafas de refrigerante fora, né, as garrafas PET, aquelas de leite, longa vida de garrafa, vamos fazer uma campanha da água. Então você lava muito bem lavado, coloca água mineral e vamos fazer nessa corrente. Vocês estão comigo? Um monte de gente? Sim. Por semana vem um carro aqui dessa ONG buscar as águas. É muita água, muita. Olha que ideia simples e que gerou essa corrente de união com todo mundo, né? Diminuiu o descarte de garrafa PET, que estava muito grande aqui nesse momento de isolamento, né? A quantidade de lixo é muito grande. Estamos ajudando uma turma, né? De uma ONG. Água mineral, então você lava bem bonitinho. Então, olha a corrente do bem que foi feito. Então, essa parte de se olhar internamente, se você não se conhecer, você não vai para fora. Se você não estiver bem, como é que você vai ajudar o outro se você não se conhece? Então, se você está se reconhecendo, poxa, eu estou com pânico dessa pandemia, sabe, eu estou lavando arroz. Quem diria que está lavando arroz? Lavando pacote de açúcar. E aí, peraí. Se eu estou nessa situação que eu tenho como comprar alimento, como será quem não está comprando alimento? Quem não tem dinheiro para comprar? Então você já começa a entrar no estado de tipo, eu estou assim. E aí conversar com outras pessoas de que forma eu posso usar o meu conhecimento para ajudar outras pessoas. Então tem costureira que está costurando e doando as máscaras. Tem aqui no meu condomínio mesmo, pessoas estão doando para hospitais. 5 moradoras já entraram num grupo e estão costurando máscaras para o Hospital São Paulo. E aí quem quiser doar, né, doar linha, eu doei TNT que eu tinha aqui, que eu tinha comprado para o aniversário do meu filho, que não teve a festinha, então comprei um monte de TNT, guardei para forrar as mesinhas, né? Não usei e falei, vou doar.
E olha essa corrente do bem. Então a gente acaba, pelo contrário, quando a gente se conhece, a gente acaba sendo mais solidário com a dor do outro, porque a gente conhece a nossa dor. A maioria das pessoas que trabalham com voluntariado conhece a dor do outro porque conhece a própria dor. Pergunta aqui da Paula, talvez a questão seja essa, passaram a vida privando a individualidade, apenas olhando para o outro. Exatamente, Paula. Então, assim, são 5 atitudes básicas. Essa de se autoconhecer é a primeira. A segunda, apoiar as emoções das crianças. Então, tem 2 fatores aí com criança. Quem tem criança aqui, coloca. Eu tenho criança, eu tenho filho. Eu tenho 2. Mateus de 11 anos e Flavinha de 5. Quando começou esse isolamento, foi um choque para todos nós, né? Puxa, agora meu filho vai ter aula online? Como é que vai ser? As escolas estavam se adaptando porque nem eles sabiam. Era tudo novo. Criança dentro de casa, irmãos. Quem aqui, né, tem 2, 3 filhos sabe como que é. Criança briga e criança um bate no outro. Mãe, sempre vai ter isso. E criança quer sair. No começo do isolamento estava tranquilo. Depois, ó, a Lizzie tá falando que tem um filho de 14 e outro de 8. Aposto que brigam, né, Lizzie? Aposto que brigam. Irmão. Quem aqui, né, tem irmão ou não tem filho, já teve irmão, sabe como que é. Todo mundo dentro de casa. No começo da quarentena estava tranquilo. Depois, eu moro em condomínio, toda a área de lazer foi proibida. Então foi proibido o parquinho, foi proibido a piscina, foi proibido a academia, tudo, fechou tudo. As crianças não podiam descer. E até hoje as crianças não descem. O que fazer com criança dentro de casa? Tem que ter muita criatividade. Primeira coisa, brincar com as crianças e entender essas emoções delas. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou contar 2 histórias de cada filho, da Flávia e do Mateus. A Flavinha não entendia no começo. Ela queria sair pro parquinho. Eu quero ir pro parquinho, chorava, eu quero ir pro parquinho. Falei, filha, não pode, porque foi fechado. Tem um bichinho lá fora. Muito assim. Com criança você não deve abrir muita coisa, para eles não ficarem extremamente preocupados e ansiosos desnecessariamente. Então não falar que é uma doença, tá, as pessoas morrendo. Mas assim, entender e explicar no universo deles lúdico. Olha, tem um bichinho lá fora, ele não tá indo embora, então a gente não pode sair. Ela tá bom. No dia seguinte, o bichinho já foi embora. Aí, qual é o nome do bichinho? Eu falei, ele chama coronavírus. E aí nós começamos a fazer live. Flavinha fazia live. Se maquiando, conversando. Pra entreter, né? O tempo. Então ia brincando, a gente ia brincando de esconde-esconde aqui em casa. Brincando de pintar. Um monte de coisa porque criança tem muita energia. Criança quer correr, então eles ficavam correndo dentro de casa. Imagina quem tem pessoa que tem um apartamento ou uma casa pequenininha, como faz? Põe na cama, fica pulando a criança na cama, fica pulando para gastar essa energia. Eles têm muita energia. E a Flavinha não entendia. Então eu acho que na segunda semana ela começou a chorar, eu quero ir pra vovó, eu quero ir pra vovó, eu quero brincar, eu quero ver meus amigos na escola. E aí ela começou a chorar, eu abracei, acolhi. Falei, filhinha, ainda não podemos sair, porque o bichinho não foi embora. Então ela gritava, vai embora, bichinho, o coronavírus vai embora. E aí você acolhe, entende e vai conversando. A criança precisa entender. Você precisa falar na linguagem dela, acolher as emoções das crianças. Flavinha foi assim e hoje ela entendeu. A gente brinca em casa, nunca mais falou quero ir pra vovó. Só quando a gente fala com a vovó por vídeo, né, que ela fala quando vai vir aí, mas entendeu que o bichinho ainda continua e que a gente não pode sair. E aí, ok, isso foi logo na segunda semana. Mateus tem 11 anos, ele já entende um pouco mais. Primeira coisa, eu não deixo eles verem TV aqui em casa, noticiário sobre coronavírus. Aqui é só Netflix, só desenho, e eles não veem nada sobre. Mateus já tem 11 anos, acabou ligando a TV e vendo noticiário, justamente
na parte que fala sobre o grupo de risco. Então, grupo de risco, pessoas acima de 60 anos, diabéticos. E ele vê essa parte. E o pai, o meu esposo, ele tem diabetes tipo 1, é insulino dependente, usa uma bomba de infusão que imita o pâncreas, enfim. Mas ele já identificou ali o pai. Ele saiu correndo e veio falar, mamãe, chorando. Mamãe, o papai. Eu acolhi ele, chorou. Falei, filho, é o grupo de risco, sim, porque papai, pela doença, abriu o jogo, porque ele já tem uma idade que ele entenda. Só falei, não precisa chorar. Primeiro, papai está trabalhando dentro de casa, né? Meu esposo naquela semana está trabalhando home office, que eu dei, ufa, graças a Deus. Então ele está trabalhando home office, não está saindo, então nós vamos nos cuidar, nada vai acontecer, fica tranquilo. Mas mesmo assim, você viu as pessoas se curando? Você viu aquela senhorinha de 80 anos que se curou? Então não fica preocupado. Acolhi, ele entendeu, respirou, nunca mais tocou no assunto. O que não dá é para omitir, voltando lá, a primeira coisa é você não omitir e engolir essa informação dessa emoção dessa criança. Né? Você, não, esquece isso, para de chorar, não é nada disso, e não, é mentira, o noticiário falou errado, os diabéticos não são grupo de risco. Não, vamos falar a verdade, vamos falar a real. Deixa eu ver aqui, ó. As minhas explicações são muito ortodoxas, a Paula falando. Aqui ninguém assiste a TV há mais de 3 anos. Exatamente. Então, assim, colocar uma criança para ver TV ou ficar falando sobre isso e ficar criando esse pânico nas crianças é desnecessário. Você não deve abrir tudo, mas falar no modo lúdico e acolher essa emoção da criança. Porque a criança não está entendendo. Imagine a nossa época, não sei quantos anos você tem, mas vamos voltar lá no tempo. Imagine você socado dentro de casa, sem poder sair. E ó que na nossa época, pelo menos na minha, a gente tinha muito essa de brincar na rua, né? Tomar banho na chuva. Tomava banho na chuva. Minha mãe já dava o sabonete para tomar banho na chuva. Brincava muito na rua. Então a criança, ela quer gastar energia, ela quer esse contato com outras crianças. Agora imagine as crianças de hoje, que já são super conectadas, dentro de casa, o tempo inteiro sem sair. A criança fica ansiosa, é natural. Eu não sei os seus filhos, mas pelo menos os meus, coloque aqui, vocês vão me falar se sim ou não. As crianças estão comendo muito mais. Pelo menos 2 aqui dentro de casa eu brinco que vai faltar comida do planeta, porque eles estão comendo muito. Eles ficam toda hora, estou com fome, estou com fome. É uma ansiedade interna. A criança não tem consciência disso, mas nós estamos adultos, somos nesse meio de desenvolvimento, a gente já identifica. É uma válvula de escape que as crianças têm de comer. Coloque aqui no grupo, as crianças estão comendo mais? Coloca aqui no chat. Os meus estão comendo uns dragolino. Estão comendo horrores. É ótimo isso. Maravilhoso. Mas olha que interessante isso, né? As crianças ficam ansiosas e desconto na fase oral, que é comer. Coloca aqui no chat. As crianças estão comendo? Estão devorando a geladeira? Coloca aqui, Paulinha, como estão suas crianças, a Mel e a Lari? Como está o Mel e a Lari aqui? E quem tem filhos, coloca aqui. Renan, que tem 2 menininhos, eles não estão comendo horrores? O meu pequeno já tinha muita fome, fica olhando o relógio para saber que horas está comendo de novo. Exatamente. A gente acaba de comer, as crianças, que hora eu vou comer de novo? Eu tô com fome. Eu fico, gente, não é possível. A criança tá com fome de novo. Como é que pode? Então as crianças estão ansiosas neste momento. Embora não vejam TV, embora, né, a gente abafe muita coisa, mas se conhecer essa emoção delas, elas estão ansiosas. Porque elas querem vivenciar o que tinham e não tem. Então descontam na fase oral, nessa faixa etária, né, de até 7 anos.
descontar nessa fase oral que é a comida. Minhas filhas já são adultas, mas a ansiedade acomete todas as idades, exatamente. Umas talvez vão começar a roer a unha, né? Vai ter criança que vai comer muito, comendo as paredes. Ó, aqui a filha da Paula, ocupe o vazio do TED com comida. Exatamente. Então, o que fazer nesse momento com as crianças? E ainda, muitas mães estão home office trabalhando, ter que lidar, fazer faxina, fazer a própria comida, atender o filho que está ali querendo mostrar um desenho. Então, é uma loucura para todo mundo. Então, as 5 atitudes para você ter aí uma inteligência emocional, ser esse autogerenciamento, a primeira que eu falei, conhecer as suas emoções e saber lidar o que você está sentindo. Essa segunda é acolher as emoções das crianças, identificando o que elas estão sentindo, sem abrir muita coisa sobre o coronavírus, mas falar na linguagem lúdica delas, para que elas percebam isso e vai acalmando essa ansiedade que é tão natural nessa fase. Deixa eu ver mais aqui, comendo as paredes, verdade, Celina, todas acabam sendo afetadas de alguma forma. Exatamente, Paulinha. Então, eu contei aí da história do meu filho e da minha filha, né, como eles tiveram este momento de ansiedade, cada um aí na sua idade, né, a Flavinha chorando que queria ir para a avó, o Matheus entendendo ali que o pai, por estar no grupo de risco, ele ficou muito preocupado e chorou, e nós conversamos sobre isso, ficou tudo bem. A terceira atitude, né, e vai anotando aí, a terceira atitude para você ter essa inteligência emocional é fazer essa autoanálise do foco, que você não pode controlar tudo. Olha que interessante. Ter o foco que eu não posso controlar tudo. Então vão ter coisas que vão sair do nosso controle. Não dá para controlar tudo. Não dá para você mudar e aceitar isso. É você estar falando, ok, agora com isso, o que eu posso controlar com esse meu foco? Você pode falar, poxa, para mim tá tudo bem, mas quantas pessoas nesse isolamento, nessa pandemia, não perderam seus empregos? E tipo, mesmo tentando se colocar no trabalho nessa pandemia, né, voltar ao mercado de trabalho com uma outra área talvez, está difícil conseguir também. Então, o que fazer nessa parte? O que fazer e ter foco só no que você pode controlar agora? Porque muitas coisas vão fugir do nosso controle, né? Então, dá para conversar com pessoas, elaborar essa solidariedade, o que eu posso fazer, me reinventar. Então, colocando mais de novo o exemplo das costureiras, né? Quantas mulheres, né, não estavam aí com as máquinas paradas, sabiam costurar, mas era uma coisinha outra que fazia, uma barra da calça. E de repente, agora o boom da vez, a profissional da vez, são as costureiras, que se reinventaram nisso, se reinventaram nessa fase tão difícil, né? E você pode, nessa fase, fortalecer as suas conexões. Mesmo com a distância, você pode fortalecer essas conexões. Olha que interessante. Então, eu não consigo controlar tudo, não dá para controlar tudo, mas eu posso focar no que eu conheço, o que eu posso controlar e mudar essa forma de pensar. Você pode, com uma habilidade sua, né, já pensando nesse controlar financeiro, porque também entra nessa inteligência emocional, controlar esse financeiro também com inteligência, de que você tem que reduzir algumas coisas. O que você gastava no mercado antes com bobeira, agora mudou. Então você vai ajustando o que você precisa. Se você ia muito no cabeleireiro, manicure, tudo mudou. Olha minha unha aqui, gente. Não sei se dá pra ver. Não tô indo na manicure há muito tempo. Aí eu mesmo tô pintando e com a coisa da casa, acaba desgastando, tô aqui tudo descascado. Então tudo muda, a gente teve que se reinventar. Até famosos aí colocaram lives, né?
cortando o próprio cabelo, né? A Fernanda Lima cortando o cabelo do esposo, a do Michel Teló cortando o cabelo do Michel Teló. E assim, tá muito engraçado tudo isso, né? E divertido. A gente tem que ver que essa pandemia, esse isolamento é um estágio. Quem não cozinhava antes está cozinhando. Eu não usava meu forno há muitos anos. E tô fazendo bolo, fazendo pizza, fazendo não sei o que. Deixa eu ver aqui o chat. Parcerias ainda mais importantes agora e a flexibilidade também, exatamente, Lise. Quantas parcerias, né, e ideias a gente está se reinventando. Então, nessa inteligência emocional do isolamento, já com o foco no financeiro, que habilidades você tem que você pode passar num curso online? Por exemplo, a gente estava falando agora, numa aula que é de um curso do Renan, que está aqui, né? E a Paulinha deu essa aula sobre marketing e sobre online, né? Sobre vendas, que você pode fazer nesse momento para se reinventar. O que eu sei fazer de melhor? Essa inteligência emocional entra aí no financeiro também. O que sei fazer nesse momento? Ó, a Paula tá falando aqui, ó, que ela fez cera caseira de açúcar e limão no sábado. Olha que maravilha! Economizei na depilação. Porque tá tudo fechado, salão fechado, depilação fechada, dentista fechado. Só tá atendendo casos ultra, que a pessoa tá estourando o dente. É raro ainda os dentistas que estão fazendo só casos de emergência. Então, além de gerenciar essa inteligência emocional, essa inteligência emocional financeira, a gente tem que gerenciar também a inteligência emocional da nossa saúde. Porque a gente não pode ter agora o direito de ficar doente. Espirrou, tá tossindo, tá com sinusite, toma alguma coisinha aí. Ninguém pode ir pro hospital, pelo amor de Deus. Ainda mais com criança dentro de casa, que ficam pulando. Eu fico assim, gente, se uma criança cair, bater a boca e sair um sangue, põe um gelinho, tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque não dá pra ficar correndo no hospital num momento desse, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Podem fazer perguntas. Muito bem. Outra coisa também que é importante ressaltar nesse momento que estamos vivendo é você filtrar as notícias que você recebe. Porque a maioria das vezes são fake news. Então, não replicar essas notícias que vêm, principalmente pelo WhatsApp, você saber filtrar. Eu não sei vocês, mas coloca aqui no chat. Quantas mensagens a gente não recebe que é fake news? E as pessoas estão com necessidade de conversar. Os grupos do WhatsApp, principalmente grupo de família, ficaram mais ativos. As pessoas querem conversar, querem dialogar. Aquela nossa tia, né, aquela avó, as pessoas querem conversar. Então vem uma notícia fake, todo mundo já começa a replicar e falar sobre, mas espera aí, vou checar antes, vou ver se é uma fonte confiável, né, para não propagar mais o estresse, mais o pânico para as pessoas. Então saber filtrar e canalizar e fazer com que o grupo ali de conversa seja um grupo gostoso e não um grupo que está todo mundo com medo, né? Você já começa a receber um monte de informação. Se você pegar tudo isso e ficar em pânico, você não coloca o nariz na porta. Você não quer sair de casa, mas nem para ir ao mercado. Então, peraí, será que essa fonte é verídica? Deixa eu verificar antes e mandar. Ou ir ver se é realmente verdade. Ah, for verdade, não preciso propagar, deixa aqui um pouco, a não ser se é algo que vai fazer diferença para as pessoas. Tipo, vai acabar o gás de cozinha amanhã. E aí eu preciso avisar minha mãe, minha tia, para, olha, eu vi, é verídica a história, o gás vai acabar amanhã, comprem hoje. Não sei, alguma coisa do tipo. Mas ficar propagando a desgraça só traz pensamentos ruins, porque a notícia já tá aí. E a gente, mesmo você não vendo TV,
mesmo você ficando longe, uma hora vai vir, né? Você liga a internet, vai entrar no seu e-mail, já aparece lá aquela tela antes mostrando das notícias, né? E a gente tem que saber o que está acontecendo de vez em quando, até para saber o que está rolando, né? Para saber as novas medidas, que agora precisa usar máscara, que teve rodízio e agora voltou ao normal. Pelo menos você precisa saber quais medidas o governo estão tomando atitudes para a gente saber que mundo estamos neste isolamento, né? Como agir. Mas pegar isso e ficar replicando essas notícias, e principalmente as fake news, não dá. Eu não sei aí nos seus grupos familiares, mas os meus grupos de família, né, que tem do meu esposo, o meu tem um outro grupo de família que é só as primas. O grupo ficou tão interessante que muita culinária. Eu até brinquei esses dias, brinquei na sexta. Falei, tem que mudar o grupo da família para o grupo da culinária. Porque, gente, é pão, é foto de pizza. Teve um dia que todo mundo no final de semana fez pão, foi hilário. Porque a gente falou, caramba, todo mundo fez pão. Um pão doce, um pão recheado, um pão com torresmo, um pão... Todo mundo fez pão. E aí ficou um grupo tão gostoso que, né, essa saudade, essa aproximação, um mandando comida e o outro vendo, mandando receitas no grupo, se tornou um grupo leve. As pessoas querem conversar, como eu falei, as pessoas querem conversar, principalmente nesse momento que estamos vivendo, e não fica algo pesado, né? É um bom dia, olha que gostoso que eu fiz hoje, mostra a foto. Então virou um grupo da culinária. Coloquem aqui, se vocês estão me acompanhando, como está o grupo aí da família de vocês? Virou um grupo da culinária? Ou virou um grupo do pânico? Virou um grupo aí do desespero? Ou não, virou um grupo de culinária? Os grupos da família que estão tão animados, quase dá briga. Gostei o que a Celina falou, os grupos da família estão tão animados que quase dá briga. Vai ter uns que vai ter briga, né? Vai ter um que é o propulsor da fake news, né? Vai ter um da família que fica lá no desespero, vai ter outro que é o mais tranquilo, vai ter aquela tia que dá bom dia e dá aquelas correntes. Então as pessoas nesse momento elas querem conversar. Então por que não aproveitar esse momento para ligar para alguém que você gosta, falar que sente saudades, quando tudo isso passar vai ser diferente, ligar para sua mãe, né? Fazer uma vídeo ali ensinando a sua mãe como fazer, né? Ajudá-la nesse isolamento a usar o celular como ferramenta de comunicação, dessa conexão. Então, embora as pessoas estão no isolamento, essa conexão está crescendo um pouco mais. Até dessa saudade, né? Porque é uma incerteza, a gente não sabe como vai ser. É uma incerteza. Será que vamos ter de Natal? Será que vamos ter Ano Novo? Tem a fé, tem esperança? Ok, mas será? Como é que vai ser? Vai ser uma comemoração maravilhosa se tiver, né? Vai ser um tetra de tão alegria que vai ser. E a última atitude aqui, a quinta, que eu acho muito importante ressaltar, é aumentar esse criativo no isolamento. Aumentar esse criativo e fazer com que esse ócio seja criativo. Então você pode aprender um curso online, você pode aprender uma língua online, você pode aprender a pintar, a fazer algo diferente dentro ali de casa, envolvendo os seus filhos, envolvendo a sua família, vendo séries que você gostaria de tanto de ver, cozinhando mais, né? Fazendo culinárias diversas, inventa uma receita junto ali com as crianças ou sozinho, se você está morando sozinho, faz algo diferente, aprenda algo novo, tem tanto curso legal aí. No Instituto Hiro mesmo, a gente tem um monte de curso. Eu tenho um curso de constelação, que é o Constela Coach, tem o Sara Evolution da Paulinha, tem o Sara Evolution, que é o Desafio SAR, né? Temos o Evolution, que é uma turma de treinamento, que é uma turma em grupo. Então tem muita coisa aí fora, e usar esse ócio criativo do isolamento para você melhorar. Como eu falei lá no início,
nós estamos num estágio com esse isolamento e que esse momento de se olhar para si é precioso neste momento. Então aproveite esse ócio criativo para florir, para crescer. E falando como eu falei lá no início, eu ia passar um exercício para vocês de mindfulness, que é o parar. Então nós temos aí alguns minutos, dá para fazer esse exercício. Muito bem. Primeiro, para mostrar esse exercício para vocês, né, um exercício de mindfulness que nada mais é de ter atenção plena, essa atenção plena de você se conhecer, porque a diferença, ao contrário disso, é o piloto automático, né? Você viver no piloto automático, o que estávamos vivendo antes, que é no piloto automático, a correria, a famosa correria, né? Antigamente, quando você falava ou ligava para um amigo, e aí, como você tá? Pelo menos de 5 ligações, 3 iriam falar, eu estou na correria. E iriam encher a boca para falar que tá na correria. Tô na correria, como se fosse algo muito positivo, né? Mas é uma correria que a pessoa nem sabe que caminho ela tá seguindo. Não sabe nem por que ela tá correndo, para onde ela tá correndo, enfim. E quando você para, que é esse exercício de mindfulness do parar, você vai se identificar, se conhecer e fazer esse exercício aí de mental. Deixa eu só ver uma pergunta aqui da Celine e eu já vou para o exercício de mindfulness, tá? Acelerado, o uso da tecnologia, pois a minha mãe está com 87 e briga ainda com o celular. Participa de vídeo ligação com as netas. Olha que lindo! A minha mãe também. Minha mãe está com 84 anos. E aí quando conversa, eu já vejo assim que o olhinho dela mareja, né? Ela fica marejada quando fala com os netos. Aí desliga com a voz embargada. Porque é uma incerteza, né? Pra gente já é tudo incerto. Imagine com a idade, né, de 80 e pouco. Fica, será que tudo vai voltar ao normal, né? Vou ver meus netos. E eles ainda brigam com a tecnologia. Então é um momento de ensinar para essas pessoas mais idosas a mexer com o celular, a fazer uma videoconferência, colocá-los eles aprendendo com os netos, né? Essa conexão com a tecnologia, porque essa falta da presença física para eles, esse presencial é muito grande. Mas pelo menos de ver o neto, ver o filho por vídeo, já dá um acalento no coração deles muito grande. Muito bem. Agora eu vou ensinar para vocês a técnica, né, de mindfulness, que é o parar. Então eu te convido, você aqui comigo, a fazer esse exercício do parar. Primeiro, se coloca numa posição confortável e eu te convido a fechar os olhos. Fecha os olhos e faz um momento que é o P. A primeira, né, sigla do parar é o P, que é o pause. Pausa aí por alguns segundos e vai se conhecendo, né, tendo uma respiração tranquila. Não altere o ritmo respiratório, apenas respire. E vai se percebendo nesse parar, nessa pausa. Com essa pausa, vai identificando que emoções vêm. O que você está sentindo agora? Exatamente agora. E vai respirando. Vai percebendo nesse pausar e tendo um foco na sua respiração, nesse ar que entra, nesse ar que sai. Não altere nada, apenas foque na respiração e vai respirando. A segunda sigla, que é o A, vai tendo essa atenção. Vai vendo com a respiração o seu pulmão expande, o seu abdômen ele infla com o ar, com o oxigênio. E vai tendo essa atenção nos seus batimentos cardíacos, na posição do seu corpo aí, talvez com a cama, né? Ou com a cadeira. Sentindo a presença do seu corpo, aonde você estiver. O terceiro, que é o R, vai respirar e apenas focar na respiração.
E aí nesse momento, já vai entendendo a respiração e já vai modulando ela num ritmo que eu chamo de onda. A onda entra, a onda sai. Imagine como ondas do mar, que a onda vai, a onda vem. Então você já fez uma pausa, já teve uma atenção, já respirou e de novo um ar vai ampliar isso. Amplie mais e sinta essa oxigenação da sua respiração em todo o teu corpo, desde a raiz do cabelo até o dedão do seu pé. Foque apenas em sua respiração e como o seu corpo está envolto nesse oxigênio. Você pode até imaginar, visualizar como se o seu corpo tivesse uma luz, uma cor, na cor que você quiser. Então, se você for muito visual, você pode fazer esse exercício. Se você for muito ali sensitivo, né, ter essa parte mais de presença, vai sentindo como o seu corpo está. Ele pode ir aquecendo, os batimentos cardíacos vão ficando mais tranquilos, vai suavizando os batimentos e vai respirando e ampliando essa consciência. E o último, que é o responder. O que seu corpo responde? O que você está sentindo agora? Que é um impulso. O que eu estou sentindo agora? Né? Eu parei, eu estava pensando uma coisa e agora me veio a resposta, esse responder. O que eu estou sentindo agora? O que transformou? E aí nós vamos fazer tudo novamente muito rapidamente. Ó, você que está chegando agora, nós estamos fazendo o exercício parar, que é uma técnica de mindfulness. Então primeiro feche os olhos, se conecte com você mesmo. E a primeira coisa é o parar. Pare e identifique as suas emoções. A segunda é ter essa atenção. Atenção do que está se passando dentro de você. Depois esse respirar. Respire e amplie essa respiração, né? Nesse ampliar. E depois esse responder. Isso porque nós estamos fazendo aqui numa live, eu já falei algumas coisas antes, então você já estava num ambiente e o horário também, você já está mais tranquilo e está aqui numa live, está na tua casa. Mas vamos colocar esse exercício parar num momento de desconforto na sua vida, que dá para usar. Aliás, é para isso. Então, se você está num momento de desajuste, de desconforto, teve um confronto ali com alguém, uma situação, um problema, seja na família ou no trabalho. Então, é muito rápido, é questão de menos de 1 minuto. Você parou, você não precisa nem fechar os olhos. Com a pessoa ali, você para, tem essa atenção, respira, amplia isso e vai responder. E aí esse responder, você fala, será que eu preciso responder essa pessoa dessa maneira? Será que não é melhor me calar? Ou se eu for falar, será que eu devo falar de uma forma diferente para não agredir, não ser agressivo e não causar mais briga? É o famoso deixa eu respirar, contar até 10. Só que de uma forma diferente. Eu vou dar uma pausa, vou ter uma atenção pelo que eu estou sentindo. Então, se alguém fez alguma coisa que eu detestei e senti raiva, vamos colocar assim. Então, eu parei, tive atenção, me identifiquei e realmente estou sentindo raiva. Porque a pessoa falou tal coisa. Aí eu vou respirar, sentindo o meu corpo. Vou ampliar isso, essa respiração, essa calma, essa tranquilidade. E vou, será que eu preciso responder dessa forma? Muitas vezes, não.
Muitas vezes não. E aí usar inteligência emocional nessa hora. Será que eu preciso responder? Será que às vezes é melhor até fazer de lesado para não entrar numa briga, no confronto? Porque aí você vai gastar energia se você for entrar num confronto. E às vezes no outro dia você está com a cabeça mais tranquila. Aconteceu comigo um fato muito engraçado, e só faltam aí 4 minutos, mas dá para contar. Eram muitos anos atrás, eu não era nem casada ainda, eu já sou casada há 18 anos. Na época eu estava fazendo um curso de terapia holística, e eu pegava ônibus naquela época, então eu estava no ponto de ônibus, tinha mais acho que 2 ou 3 caras aqui, estava lá no ponto de ônibus tranquila. Chegou uma mulher, ela estava vindo na rua, lá na parte de baixo, e ela gritava, estava descontrolada, dava para ver que estava drogada. Era uma mistura de mulher, de mendiga com... Ela estava assim, passou gritando e falando um monte de palavrão, descontrolada, e naquela área tinha uma galera que usava droga, né? Então ela já chegou gritando, falando um monte, falando palavrão, coisas horríveis. Ela passou um cara aqui atrás que estava no ponto Rio. Aí ela veio com tudo. Tinha 3 caras e ela ia em quem? Em mim, óbvio, né? Eu com óculos lá na época, não era nem esse, era um puxadinho aqui. Ela veio pra cima de mim, assim, colou o nariz com o nariz, falou: "E aí, magrela, 4 olhos, vou te arrebentar, vou te socar a boca, você riu de mim, vou te dar um soco, vai quebrar teu óculos." E falando um monte, e aqui colado com aquele bafo de misturava pinga com sei lá o que era aquilo. Na hora, eu fingi que era muda. Ela: mudinha, então não foi você, mudinha? Não foi? E saiu falando um monte. Os caras estavam aqui atrás, chegaram: não, se ela batesse em você, a gente ia te socorrer, achando que era muda. Aí eu falei: que bom que vocês iam me socorrer. Ah, mas você não é muda? Eu falei: claro que não. Eu tive que usar ali a inteligência emocional, porque se eu abrisse a boca, falasse qualquer coisa, tipo, não sou eu ia levar um soco, que eu nem sei se eu tava viva até hoje. Então tem momentos que você precisa entrar e fingir de lesada, não gastar sua energia para explicar aquilo que o outro não está entendendo. Não vale a pena. Não vale a pena. Então, nesse momento de isolamento, que eu chamo aí de estágio, é um momento que você tem para aprender, para gerenciar essas emoções. E nem tudo você tem que bater de frente, nem tudo você tem que falar na hora que tem que falar. Não leva o desaforo para casa. Sabe aquela coisa, não leva o desaforo para casa? A pessoa que fala não leva o desaforo para casa, ela tem o pavio curto. Então ela não gerencia as suas emoções. Então até que ponto vale a pena a discussão? Vale a pena, tem que falar hoje, eu vou falar tudo que eu vou falar. A pessoa vai voltar estressada, vai voltar tensa, com dor no ombro, com dor na cabeça, ou vai chorar, vai ficar com dor na cabeça também. Vai ter insônia, não vai dormir. Tem uma frase, o Valtão tá aí, que ele fala, que eu adoro essa frase, que ele fala: quando você tá na raiva, o outro tá na rave. Você tá com a raiva de alguém ali, consumindo você. O outro tá na rave, tá lá dançando. Não tá sentindo, porque é você que tá sentindo. Então a raiva é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Então use a sua inteligência emocional aonde você tem que usar. Não falar: será que eu preciso falar? Será que é o momento de eu fingir que eu sou lesada aqui? Como nesse caso eu fingi que eu era mudinha e me safei. Então use a inteligência emocional com muita inteligência. Estamos terminando aqui o tempo, 17 segundos. Então o que eu quero deixar aqui é esse convite para você se gerenciar. Siga o nosso Instituto Hiro. Aprenda nesse momento. Todas as lives vão ser sempre no mesmo horário, 23 e 7.